Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração, dar início mais uma aula sobre o livro de Êxodo. Hoje cobrimos os capítulos 29, 30 e 31. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, Pai, aqui nos reunimos em Tua presença, Senhor, para buscar a Ti, buscar a Tua palavra, o entendimento, Pai. Pai, eu lhe peço, abre o nosso entendimento para compreender as Tuas Escrituras, Pai. Fala conosco, nos ensina, que não seja eu, mas sim o Teu Santo Espírito, Pai, a esclarecer, iluminar e ensinar, Senhor, acerca da Tua palavra, da Tua verdade para cada um de nós. Pai, perdoa os nossos pecados cometidos em obras, pensamentos, palavras. Pai, nos cubra com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos reveste com a Tua armadura, nos enche com o Teu Santo Espírito. Pai, quando estivermos aqui, Senhor, meditando, refletindo, aprendendo acerca de Ti, da Tua palavra, que o Senhor visite com Teu poder, com Tua salvação, com Tua glória, Senhor, meu Deus, a casa, a família, Pai, os entes queridos de cada um que aqui se encontra, daqueles que estão a caminho, daqueles que aqui hoje estarão lhe adorando, lhe cultuando, Pai. Vai trabalhando, vai visitando com salvação, com cura, com libertação, Pai. Vai visitando com provisão, vai alcançando aqueles, Pai, que se encontram fracos, abatidos, desanimados, Pai, ou que por algum motivo não possam, Senhor, nos reunir conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor os visite com Tua glória, com Teu poder, levanta, renova, Pai, enche da Tua paz, da Tua alegria, alcança também, meu Deus, a vida, Pai, de cada um que estará assistindo, Senhor, posteriormente a essa aula, Pai. O Senhor conhece desde já, e eu lhe peço que o Senhor trabalhe na vida dessa pessoa de uma forma maravilhosa, que o Senhor faça ela crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, e que o Senhor continue nos alimentando de Ti, da Tua palavra, Pai, nos sustentando de pé na Tua presença, e que o Senhor faça de cada um de nós, Pai, uma ferramenta, um instrumento de cura, de libertação, de salvação, um instrumento para o avanço do Teu reino, do Teu evangelho na face dessa terra, Pai. Pai, nos livra de todo mal, repreende, frustra toda obra de Satanás e seus demônios contra nossas vidas, Pai, a vida dos nossos pastores, irmãos em Cristo, a vida dos nossos familiares, Pai. Repreende toda obra do adversário, nos leva a viver no centro da Tua vontade, do Teu querer, cumpre em nossas vidas Teus planos, Teus propósitos, Teus sonhos, Pai, as Tuas promessas, e nós Te damos graças, meu Deus. Pai, nós Te damos graças por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará, por cada bênção, cada provisão, cada livramento, Pai. Leva-nos a viver no centro da Tua vontade, do Teu querer. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém, amém. Então hoje, cobrindo a partir do capítulo de número 29, eu sempre me recordo ao iniciar a aula de que quando a gente se propôs a estudar Êxodo, eu falei para a pastora, não, esses capítulos aqui do tabernáculo dá para resumir numa aula. Que ingênuo que eu fui, né? É tanto detalhe, é tanta riqueza, é tanta coisa para extrair, que quando eu começo a estudar, às vezes não dá nem tempo de dar os capítulos que eu trago, de tanto detalhe, tanta coisa importante, né? Não tem nada na Bíblia que é em vão. Lembra quando Cristo diz lá que não cairá o menor traço, né? O menor iode, o menor risco, o menor traço, a menor letra da lei cairá sem que tudo se cumpra? Ele está dizendo que tudo tem uma importância, um propósito. Ele está dizendo que vai cair o menor traço. Se fosse o nosso português, né? Não vai cair a menor vírgula, o menor ponto, não vai cair o menor detalhe da lei sem que tudo se cumpra. Ele está dizendo que tudo aquilo ali tem uma importância e uma inspiração da parte de Deus nas Escrituras, né? Então cada detalhe é coisa maravilhosa. Às vezes você ouve uma pregação num texto que tantas vezes já foi pregada, tantas vezes você já ouviu, e Deus é capaz e poderoso infinitamente para sempre trazer algo novo dentro daquele texto, né? Então o nosso entendimento da palavra, ele sempre se renova. Então a partir do capítulo de número 29, nós temos a consagração dos sacerdotes. É interessante que a gente viu na última aula a consagração das vestes do sacerdote, e agora a gente vai ver a consagração dos próprios sacerdotes, porque aplicando para hoje, né, não basta a veste consagrada, é preciso a própria pessoa ser consagrada, né? A gente vê muito, eu gosto muito, eu amo, eu acho bonito, eu sei que não tem nada de especial no terno, na gravata, eu acho bonito, né? Como uma varoa de Deus bem vestida, com vestido, né? Se cobrindo.
Eu acho bonito, só que mais do que a veste tem que ser a pessoa consagrada. Se a gente for olhar em Brasília, todo mundo anda de terno e gravata, os melhores ternos, as melhores gravatas. Mas quanta gente no meio da lama da corrupção, da sujeira e do pecado a gente tem dentro das autoridades do nosso país, né? Então o terno, a gravata, as vestes tem que ser consagrada? Tem. Mas mais do que as vestes tem que ser a própria pessoa. Então a veste do sacerdote era consagrada, mas aqui a gente vai ver o próprio sacerdote sendo consagrado. É interessante que o que está descrito aqui vai se cumprir lá em Levíticos, capítulo de número 8. Lá em Levítico você vai ver o sacerdote, ele sendo ali consagrado e instituído no cargo, né? Mas aqui a gente temos a descrição de como deveria ser feita essa consagração. Nos versículos 1 ao 9 do capítulo de número 29, a gente vai ver que eles deveriam ser lavados, revestidos, lavados, vestidos e ungidos. Lavados, vestidos e ungidos. O autor de Hebreus diz que as coisas que foram escritas, né, da antiga aliança são escritas para nós como exemplo, são sombras das coisas que haveriam de vir. Se o sacerdote deveria ser lavado, vestido e ungido, nós como sacerdotes de Cristo, somos reino sacerdotal, nós também devemos ser lavados, vestidos e ungidos. Lavados como, Luan? Purificados pela palavra, Paulo vai dizer nas epístolas. Nós somos lavados pela palavra, pelo evangelho, né, pelo sangue de Cristo. Então nós também somos lavados. Nós somos vestidos, também somos vestidos. A gente viu na última aula que os nossos atos de justiça são como trapos imundos, mas Jesus, ele nos veste da sua justiça. Olha que coisa maravilhosa. Então nós somos lavados e somos vestidos. Falta ser ungidos. Somos ungidos? Somos ungidos. A gente viu na última aula que a unção, na verdade, é a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, a profecia em Isaías, né, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. E todo crente tem a presença do Espírito Santo. Então para com isso de que o irmão tem unção, o outro não tem. As pessoas costumam achar que unção é o tom de voz, se grita, se o pregador fala, receba! Aí ele tem unção, né? Se o outro prega calminho, não tem nada a ver, irmão. Unção é a presença do Espírito Santo. E a primeira epístola de João, ele vai dizer que todos nós temos a unção de Deus. Então todos nós temos a presença do Espírito Santo. Paulo em Efésios 1,13 diz que no momento que você creu no Evangelho, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então se você creu, acredita no Evangelho, no momento que você acreditou no Evangelho, o Espírito de Deus passou a habitar dentro da tua vida. Então você tem unção, você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Então olha que coisa linda, fomos purificados, vestidos e lavados. Aí, não tem nada a ver com nós. Percebe como tem tudo a ver com nós? Aqui o sumo sacerdote está sendo purificado, revestido e ungido. Nós também somos purificados, revestidos e ungidos. A unção, o derramar do óleo, né, no Antigo Testamento, a unção, ela simbolizava um revestimento de poder e uma concessão do Espírito. Quem que era ungido, Luan? Reis, profetas e sacerdotes. Eu fiz um módulo de cristologia, né, que as irmãs fizeram, e vocês viram lá numa aula especificamente sobre isso, né? Rei, profeta e sacerdote. E Cristo, ele é rei, profeta e sacerdote. Por isso que ele é o Cristo. Você sabia que Cristo no grego significa ungido e Messias no hebraico significa também a mesma coisa, ungido? Então Cristo, ele é o ungido, porque ele é rei, mais do que isso, ele é o rei dos reis. Ele é profeta, mais do que isso, né? Ele é o profeta que trouxe a nova aliança. Ele é sacerdote, mais do que isso, ele é nosso eterno sumo sacerdote. Então, além de Deus encarnado, ele também é rei, profeta e sacerdote. Por isso que ele é o Messias, o Cristo, o ungido. Como que era aqui a consagração do sumo sacerdote? Colocava-se sangue na orelha direita, no lóbulo aqui da orelha, né? No polegar direito e no polegar do pé direito. Eu escrevi polegar do pé, eu não sei se está certo, porque eu achei mais bonito que dedão, tá certo? Polegar do pé é o dedão, né? Eu falei, na hora de escrever, eu falei dedão, é melhor pôr polegar, né? Mas não sei se do pé também deve ser, né? Polegar. Acho que é só mão.
Só da mão, você acha? Eu também fiquei nessa dúvida. É só da mão ou é da mão do pé? Enfim, é o dedão do pé. É o dedão do pé. Então, lóbulo direito da orelha, polegar direito da mão e o dedão do pé direito do sacerdote. Se colocava ali sangue. Sangue aqui do sacrifício, né? E o que isso nos lembra? Orelha, ouvir. Mão nos lembra da prática dos nossos atos. E pé do caminhar. No Novo Testamento nós vemos que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nossa prática, o nosso caminhar, aquele que caminha com Cristo deve caminhar como ele andou. Então nos lembra de tudo isso: ouvir, praticar e caminhar. Aquele que se diz ouvinte da palavra, mas não pratica, engana a si mesmo. Então ouvir, praticar e caminhar com Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Coisa linda isso, né? Muitas vezes um milagre está no caminho, não tem nada a ver com a aula, mas é interessante, quando ele ressuscita, ele está caminhando no caminho de Emaús. O que ele faz para os dois discípulos que estão ali no caminho de Emaús? Lucas 24, ele explica a palavra. Que no meio do caminho que ele está indo para a casa de Jairo, a mulher toca nele e ela é curada. O cego Bartimeu, ele está à beira do caminho, está clamando, estão tentando impedir, mas ele clama, Jesus vem e cura. Então no meio do caminho Jesus te explica, no meio do caminho te dá entendimento, no meio do caminho te capacita, no meio do caminho tem cura, no meio do caminho tem novidade. Muitas vezes a gente está olhando para o começo ou está focando com ansiedade lá no fim, mas é no meio do caminho que Deus tem milagre na minha, na tua vida. Deus tem um trabalhar especial no meio do caminho. Então não desista do caminho, continue caminhando com Cristo. Então, orelha direita, polegar da mão direita, dedão do pé direito. Lembra que o sangue nessa orelha aqui, quem viu a aula, eu não vou lembrar exatamente o capítulo, mas lembra da aula que a gente viu aqui em Êxodo, que quando o servo, o escravo, queria pertencer à família, a orelha dele era furada na porta, e ele falava: eu sou um escravo, um servo voluntário. Eu quero continuar na casa, eu quero continuar com o meu Senhor. Então o sumo sacerdote, com sangue na orelha, lembra também disso. Ele é um servo voluntário, ele está entregue totalmente à vontade do seu Senhor. É interessante, lembra de Malco, servo do sumo sacerdote? Aparece nos 4 evangelistas, né? No Evangelho de Cristo, mas tanto em Mateus, Marcos, Lucas, João. Aparece que quando Jesus vai ser preso, Pedro arranca da espada e corta a orelha. E corta a orelha de quem? Do servo do sumo sacerdote. E Jesus vem, restaura aquela orelha, né? Tem um evangelho que não diz, mas em outro diz que Jesus vem, toca e restaura aquela orelha. O que Jesus está fazendo? Está restaurando os sonhos dele. Porque se para ser consagrado a sacerdote tinha que passar o sangue na orelha direita, e Pedro arranca justamente essa orelha, como é que ele vai viver aquilo que ele está se preparando e sonhando para viver? É claro que Jesus está estabelecendo uma nova aliança, mas Jesus, ele ama tanto, ele é tão preocupado, se importa tanto, que ele vem, para ali, ele está sendo preso, ele vai para a cruz, mas ele tem tempo para parar e cuidar de alguém. No meio da correria, no meio daquela situação toda, ele tem tempo para parar e restaurar o sonho de alguém, o ministério de alguém, a vida de alguém, né? Glória a Deus. Ele vem e restaura a orelha daquele servo. Aqui vão ser feitas ofertas, e é interessante que é pedido um novilho e 2 carneiros. Um novilho e 2 carneiros nesse capítulo de número 29. Todos eles são sacrificados. Eu vi um teólogo muito conhecido nosso, ele errando aqui gravemente, que ele diz que um foi para o deserto, um animal foi para o deserto e o outro foi sacrificado. Só que a gente precisa tomar cuidado. Comentário bíblico não é Bíblia. Eu já cansei de pegar erro em comentarista bíblico. O teólogo impõe a vontade dele, o que ele pensa, e as pessoas, se não analisar com outros comentários, você vê que está errado. Teólogo e pregador é a mesma coisa. Gente, todo mundo que prega é falho, todo mundo que é teólogo é falho. Aqui não é o Yom Kippur. No Yom Kippur, no dia da expiação, são 2 animais. Um é sacrificado, o outro é mandado para o deserto. Aqui não, se você ler com calma o texto, você vai ver que os 2 animais foram completamente sacrificados. Os 3, né? Tanto o novilho quanto os 2 carneiros. Um carneiro era totalmente consumido, um holocausto. O que isso aponta? Um sacrifício total. Qual que é o sacrifício total que nos traz salvação? O de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O outro carneiro, ele era sacrificado. Partes eram dadas para Deus
em a oferta alçada, movimentada, e partes eram consumidas. O peito e a coxa era consumido ali pelos sacerdotes. Lembra que a gente viu na última aula que Deus cuida tanto da veste quanto do alimento? Aquele que serve a Deus, Deus está cuidando. Jesus confirma isso na nova aliança quando ele diz: não andais preocupados quanto ao que vestir ou quanto ao que comer. Porque o Pai cuida das flores do campo, cuida das aves do céu. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo, Ele cuida da veste, Ele cuida do alimento, Ele cuida das suas necessidades básicas. Então aqui o sacerdote, nesse segundo carneiro que era sacrificado, ele comia do peito e da coxa. Isso fala de se alimentar desse sacrifício, e é o que a gente faz também com Cristo, a gente se alimenta dele, é ele que nos traz força, graça, virtude, salvação, é ele que nos sustenta de pé. Então a gente se alimenta de Cristo, como? Através da sua palavra, ele é o verbo vivo encarnado, através da comunhão, da oração. Então se um carneiro era totalmente sacrificado, fala de um sacrifício completo, o outro fala de comunhão, de se alimentar. Então o novilho, o terceiro animal aqui, o novilho era sacrificado como substituto deles. Eles colocavam a mão, a gente vê isso em alguns sacrifícios, como no dia da expiação do Yom Kippur. Colocava a mão sobre o animal e está transferindo a culpa e o pecado para aquele animal está sendo substituto dele. Em vez de morrer a pessoa, o sumo sacerdote, quem vai morrer é quem está sendo sacrificado, o animal. Isso aponta para a nova aliança, era sombra, eles não entendiam, eram sombra das coisas que haveriam de vir. É a Bíblia dizendo que precisava de um sacrifício completo e total, que ia levar sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados, que é o sacrifício de Cristo. Então perceba que coisa linda, eles colocavam a mão ali, ao impor as mãos eles estão se identificando com o animal e transferindo um pecado. Nos versículos 38 ao 46, nós temos ofertas contínuas. Um cordeiro deveria ser oferecido toda manhã e outro cordeiro sempre à tarde. Olha o que o sacerdote fazia: oferecia um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Um cordeiro de manhã e um cordeiro sempre à tarde. Lua, em outras religiões eles ainda têm essa prática, de oferecer animais em sacrifício. Animais, E Hebreus capítulo 10, versículo 4, se não me falha a memória, diz que é impossível que o sangue de animais nos purifique de pecado. Mas o sangue de Cristo Jesus, sendo Deus homem, ele nos purifica de todo o pecado. Então, os sacerdotes ofereciam um cordeiro de manhã e outro à tarde. O que isso nos lembra? De uma comunhão, uma busca contínua. É como se a gente fizesse a nossa oração de manhã e de tarde, nossa busca de manhã e de tarde. É uma busca que deve ser diária. Esses dias eu estava pensando, eu vivi um tempo da minha vida, novo convertido, que eu não orava todo dia. Eu já não lembro quando que foi assim, porque já faz tanto tempo que eu não consigo enxergar um cristianismo, uma vida com Deus, que você não ore todo dia, que você não busque todo dia. E isso é bíblico. Lembra do maná? O maná caía como? Todo dia. E se guardasse para o dia seguinte? Apodrecia. Só se fosse da sexta para o sábado. Se não apodrecia. O que Deus está falando? A busca tem que ser diária. O que você buscou hoje não está depositado, guardado para buscar amanhã. Não serve para a semana inteira. Tem gente que busca Deus no domingo e acha que está bom para a semana inteira. Esse depósito aí com o céu não funciona, não. Se você busca hoje, tem que buscar amanhã, depois de amanhã. É uma busca diária. Aí Jesus vem na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso da semana inteira? Não, de cada dia. E o pão, o maná, lembra o que na Bíblia? Cristo, lembra a palavra, são símbolos de Cristo, da palavra. O verdadeiro pão do céu, quem vos dá é o meu Pai. O verdadeiro pão do céu sou eu que desci, Jesus disse, Ele é o verdadeiro pão, o verdadeiro maná. E a sua busca do verdadeiro maná tem que ser como? Diária. Então pronto, eu estava lembrando, teve um tempo que eu fazia isso, sabia? Eu ia pro culto, acho que todo mundo já teve um tempo assim, Ou não? ou só eu que era gelado assim na fé, que ia para um culto e já ia ficar 2, 3 dias sem orar, sem buscar Deus. Não existe isso, gente. A oração é contínua. O Espírito Santo habita em você, habita, mas imagina você dentro da mesma casa com uma pessoa sem falar com ela. Uma coisa é ele habitar dentro de você, outra coisa é você falar com ele, se relacionar com ele.
Imagina, às vezes ele está dentro da casa da pessoa, a pessoa está uma semana sem falar com ele, né? Aí é complicado. Então a oferta ela deve ser contínua. O culto, a oferta, a adoração é contínua. Luan, tem uma dúvida. O sumo para uma pessoa se tornar sumo sacerdote, vem de linhagem ou qualquer pessoa poderia se preparar para isso? Biblicamente é por linhagem, né? Consagrou primeiro Arão e depois veio através dos filhos deles, né? Tinha Nadab e Abiú que morreu por oferecer fogo estranho, mas aí sobrou Eleazar e Itamar, e ali deles vem a linhagem dos sacerdotes, né? E então isso nos lembra também a intercessão contínua de Cristo, porque se Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, quem que intercede continuamente por nós? Cristo. Então Ele está sempre à destra do Pai, intercedendo por nós. Nós temos como se fossem dois advogados, Cristo intercedendo por nós à destra do Pai. E esse interceder por nós não é porque está lá, o Pai, tem misericórdia lá do Luan, pecador, por favor, ajuda ele. Não é isso. Só dele estar ali, nós fomos justificados em Cristo. Só dele estar ali, Luan errou, pecou. Aí o Pai com a sua justiça, vou fulminar. Não vou, porque na minha destra aqui está Cristo. Cristo pagou o preço, Cristo morreu por ele. Ele é justificado. Quando eu olho para o Luan, vejo o sacrifício de Cristo. Então essa é a intercessão. Não é que ele está lá implorando para o Pai ter misericórdia de você. Não, a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas são sempre a mesma. Pai enviou o Filho para a cruz? Enviou. Mas o próprio Cristo se deu voluntariamente. Você lembra que ele entrega o seu Espírito? Você lembra que no Getsemane ele disse para Pedro guardar a espada, a gente citou hoje? Ele fala assim, se eu quisesse eu clamava e vinha 12 legiões de anjos. Mas fica tranquilo aqui, que eu sei o que eu estou fazendo. Por mais que ele tenha orado, como homem, ele sentiu aquela dor toda, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele também disse, contudo, seja feita a tua vontade. Então a vontade deles são perfeitas. Você tem dois advogados, já esqueci, não ia falando de um, não ia falando do outro. O Alos Paracletos, o outro da mesma espécie, tanto Deus quanto Ele, que veio, que Ele enviou aqui, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem o Espírito intercedendo e tem Cristo intercedendo. Você tem dois advogados. Aí é um problema grande para o promotor de justiça, para o acusador, que é Satanás, né? Aí tem um problema muito grande para ele lidar, né? Então vamos continuar aqui, meu Deus do céu. Dos versículos 44 ao 45, ele consagra a tenda e diz que ele vai habitar dentro daquela tenda. Capítulo de número 30, a gente vai ter o que a gente disse. O altar do incenso vai falar sobre o resgate e vai falar sobre a bacia de bronze, ou pia de bronze, ou tanque de bronze, como na época de Salomão. Aqui no tabernáculo é só uma baciazinha, viu? Pequena, uma baciazinha da altura da cintura. Só que no templo de Salomão, né, com tanto ouro, tanta riqueza que eles tinham, era 10 bacias e ainda tinha o tal do mar de bronze, que devia ser de proporção enorme para os sacerdotes se lavarem. Então ele fez tudo em proporções muito maiores no templo de Salomão. Mas aqui é o tabernáculo ainda, é uma piazinha simples para o sacerdote ir ali, sujou a mão de sangue de sacrifício, vai ali, lava a mão, lava o pé, para entrar dentro do tabernáculo. A gente vai ver isso agora nesse capítulo. Primeiro, por partes, tem o altar do incenso, também chamado de altar de ouro. Por que ele é chamado de altar de ouro? Para separar do altar de bronze. O que está do lado de fora do tabernáculo é o altar de bronze, revestido de madeira, né? É um altar de madeira revestido de bronze, uma espécie de grelha ali, que ali era sacrificado o animal. Sacrificou o animal aqui, o sacerdote se sujou. Aí ele vai na pia de bronze, depois do altar, lava a mão e lava os pés, para entrar dentro do lugar santo, no tabernáculo. Então esse altar de incenso, o altar de ouro, ele está lá dentro do tabernáculo. Ele está próximo do véu. Lembra o véu que foi rasgado? O altar de incenso, o altar de ouro, aquele é colocado aqui antes do véu. Em algumas passagens ele aparece dentro do Santo dos Santos, mas não se sabe se realmente em algum momento ele ficou dentro do Santo dos Santos. O certo aqui, o correto aqui é que ele está do lado de fora, mas bem próximo ao véu. Oferecia ali todos os dias também incenso. E na hora de entrar no Santo dos Santos, né, como a gente viu nas últimas aulas, fazia bastante fumaça ali com esse incensário, para ele poder entrar no Santo dos Santos. Então, cerca de 45 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. O altar de incenso é pequeno também, assim como a pia, proporções pequenas, né?
O incenso na Bíblia, eu não vou ler todos os versículos nem pedir para as irmãs ler, para a gente tentar cobrir os 3 capítulos. Mas o incenso na Bíblia, ele simboliza, ele é um tipo do quê? De oração. Vamos ver o Salmo 141, 2. Falei que eu não ia ler, mas eu fiquei curioso de lembrar como é que está esse salmo, nessa tradução aqui. Salmo 141, versículo 2. 141, versículo 2. Na minha tradução está assim, ó. Suba a tua presença, Davi, ó. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Como que está na tradução de vocês aí? A sua é igual a minha. A da pastora acho que também, né? 142, a minha da 141. 141, verso 2. 141, verso 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. A dela só mudou presença por face, né? Porque o hebraico não tem uma palavra para presença, eles colocam a face, né? Buscar a face é buscar a presença. Na nossa tradução aqui trouxe como presença. Então você veja, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, Apocalipse capítulo 8, versículos 2 ao 4, também vão mostrar a oração como incenso. O incenso, ele era queimado diariamente. Ele é um tipo de intercessão contínua. O incenso não podia ser estranho. Ele devia ser feito conforme a ordem divina. Tem os materiais ali, né? Eu não vou fazer que nem eu. Você pega um comentário bíblico, aí tem cada um dando uma aplicação diferente para o material que está ali para fabricar. Só que aí você pega outro que está diferente. Então, biblicamente, não tem esse cada material aqui simboliza algo muito especial. Não, Deus deu a ordem para fazer daquele jeito, né? E deveria ser feito esse incenso, não deveria ser oferecido incenso estranho. O que é incenso estranho? Que não é feito conforme a ordem divina, com os materiais que Deus estabeleceu que fosse feito. Então, o incenso deveria ser feito da forma que Deus ordenou. E não poderia ser feito para uso que não fosse dentro do tabernáculo, né? Agora, olha que interessante, o incenso deve ser feito conforme a ordem divina. E o incenso simboliza o que a gente viu? Oração. Oração deve ser feita conforme a ordem divina. Como que é a ordem divina no Novo Testamento? A gente deve pedir, mas não para satisfazer os nossos próprios prazeres e desejos, né? Pedireis e não recebem, porque pedem para satisfazer as suas próprias vontades. Como que o apóstolo João vai dizer que a oração deve ser feita conforme a vontade de Deus? Se pedirmos algo conforme a vontade dele, nos será dado. Como é que Cristo disse que a oração deve ser feita? Pedi em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Se pedir algo em meu nome, né, eu vos concederei. Então a oração deve ser feita conforme o padrão estabelecido por Deus. O incenso era conforme o padrão estabelecido por Deus. Qual que é o padrão estabelecido por Deus? É no nome de Cristo, segundo a vontade de Cristo, não para satisfazer os desejos da minha carne. Agora olha que interessante, tem oração que é incenso estranho para Deus. Se eu oro e não é no nome de Cristo, é no nome de não sei quem, de algum espírito, entidade e tal, isso é incenso agradável para Deus? Não é. No nome de um ídolo, de um santo, de uma entidade, isso é incenso agradável para Deus? Não é. Qual que é o padrão bíblico do incenso, da oração agradável a Deus? É no nome de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então até a oração ela tem um padrão, não pode ser incenso estranho. Aqui a gente vê também que tudo, versículo 29 do capítulo 30, vai dizer que tudo que vocês, assim você consagrará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. O rei Uzias uma vez pensou que era sumo sacerdote, mas ele era rei. Ele achou que ele podia fazer o que quisesse porque era rei. Entrou dentro do templo para oferecer incenso. Na hora ele ficou leproso, porque só quem poderia fazer era sacerdote. Lembra de Uzá? A arca ia cair, Uzá colocou a mão. O que Deus fez? Fulminou. Então para tocar tem que ser santo. Tudo que tocasse nelas deveria ser santo. Do versículo 11 a 16 a gente vê o resgate. Não se poderia contar o povo sem pagar o resgate. Segundo Samuel capítulo 24, Davi ele é punido por fazer um recenseamento, mas ele não paga o
resgate. Provavelmente ele manda contar o povo, recenseamento é contar o povo, tá? Ele conta o povo, Davi, só que talvez por orgulho, do tamanho do povo, orgulho militar. O que Deus faz? Deus vem e castiga e pune Davi e a nação. Então, ao contar o povo, ao fazer um recenseamento, deveria ser feito um resgate. E eu não anotei aqui, eu esqueci, mas é interessante que o resgate, tanto o pobre quanto o rico, pagava meio ciclo, era o mesmo valor. Tanto o pobre quanto o rico tem o mesmo valor diante de Deus. Então, tanto o pobre quanto o rico davam o mesmo valor em resgate da sua vida ao se fazer a contagem. Eu disse aqui em uma aula que Jesus ele não foi resgatado quando foi levado ao templo, ele foi apresentado. E é tão perfeita a Bíblia, né? Como é que vai fazer o resgate por Jesus se ele é o resgatador? Aí a Bíblia diz que ele não foi resgatado, ele foi apresentado. Eu duvido que o escritor pensou nisso na hora de escrever. Isso é o Espírito Santo inspirando ele em cada detalhe, né? A inspiração plenária e verbal da Bíblia, a gente diz. Inspiração plenária e verbal. Todos os verbos, todas as palavras, Deus inspirou. Isso não significa que Deus estava ditando no ouvido de quem estava escrevendo, não. Tanto que um grego é melhor do que o outro, um hebraico é mais sofisticado do que o outro. A pessoa escrevia com as suas qualidades, com a sua capacitação, mas o Espírito de Deus através dela estava fluindo e inspirando ela em cada detalhe, em cada palavra, entende? Provavelmente assim foi a inspiração bíblica. É a inspiração que a gente chama de plenária, ou seja, totalmente todas as palavras, plenária e verbal, todas as palavras, pontos, vírgula, tudo na Bíblia foi completamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, dos versículos 17 ao 21, a gente chega na bacia de bronze, ou pia, ou tanque, em outras traduções, né? Na minha está bacia de bronze. Capítulo 38, versículo 8, lá na frente, a gente vai ter que ir lá na frente, ó. Abre aí, 38, 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze. Do que foi feito? Dos espelhos das mulheres. Agora olha esse detalhe aqui, que eu nunca vi ninguém pregar ou falar sobre isso. Olha isso aqui. Das mulheres do quê? Que se reuniam para ministrar a porta da tenda do encontro. Mas eu nunca vi ninguém ensinar, ninguém pregar que tinha mulher que se reunia na porta da tenda do encontro. A tenda do encontro aqui é o tabernáculo. Ah, não pode entrar, mas estava ali na porta ministrando. Ministrando como? O que ela estava fazendo? Será que aqui é o primeiro círculo de oração das irmãs de Israel? Porque diz aqui, estava na porta, estava ministrando. Aí a gente vê alguns pastores aí até famosos de igreja mais tradicional, né? Querendo dizer, os pentecostais nunca tiveram problema com isso. Mas tem muita igreja tradicional que quer dizer que mulher não pode ensinar, não pode pregar, não pode ministrar. Mas aqui está, lá na antiga aliança, é o complementarismo, os pastores complementaristas, eles dizem que a mulher não pode ser, mas tem o mutualismo. O que é o mutualismo? É a crença teológica de que a mulher pode sim ser pastora, baseada no quê? Em mulheres em cargo de liderança no Antigo e no Novo Testamento. A gente vê Débora, a gente vê Hulda, a profetisa, pode profetizar, pode pregar. Débora era juíza, comandava, liderava ali a nação, pode liderar. No Novo Testamento a gente vê mulheres pregando, mulheres ajudando Cristo, mulheres ministrando, as filhas de Felipe profetizando. A gente vê Lídia, ela é apresentada sempre antes do seu marido, ou então ela tem preeminência sobre o seu marido. Agora eu vou dar algo aqui que acho que vocês nunca ouviram. Pesquisa no Google Júnia, apóstola Júnia. Pesquisa isso no Google. Sabe o que é isso? É Paulo falando que Júnia, feminino, era notável entre os apóstolos. Só que aí os tradutores vêm e colocam Júnior, o Juninho, coloca um nome masculino. Por quê? Porque não, uma mulher entre os apóstolos notável não pode. Aí sempre foi traduzido como masculino. Só que os maiores teólogos, exegetas, estudantes de Novo Testamento, do grego bíblico, a maioria deles unanimemente vão dizer que ali é um nome feminino. E aí quebraria completamente a crença do complementarismo, né? De que a mulher ela complementa, mas ela não pode estar em cargo de liderança, não pode ser pastora. Aí quebraria completamente, porque como é que tem uma apóstola notável ainda entre os apóstolos? Aí acaba com isso. E Gálatas vai dizer que em Cristo não tem homem, não tem mulher, não tem servo, não tem serva, não tem judeu, não tem bárbaro, né?
nem grego, nem cita, então quebra todas as paredes de divisão. Se o Espírito de Deus concede dons espirituais para homem e para mulher, sonhos, visões, profecias, dons do Espírito, por que os dons ministeriais não podem ser? Mas aí daria uma aula inteira só falando disso, daqui a pouco eu vou pregar ainda, Jesus. Eu tenho 15 minutos, entendeu? Então se chama, a crença de nós, igrejas que aceitam a ordenação feminina ao pastorado, se chama mutualismo. Mutualismo, tanto homem quanto mulher podem exercer o cargo pastoral. A crença de igrejas mais tradicionais que não aceitam é o complementarismo. Eles acham que a mulher pode complementar, auxiliar ali, mas ela não pode estar no cargo de pastor, de líder do ministério. Então é um debate bíblico dentre tantos outros debates bíblicos, né? Eu não fico em cima do muro, eu sou mutualista. Eu creio que a mulher pode sim exercer cargo de pastora dentro da igreja. Qual que é quando não pode? Qual é o nome? Complementarismo. A mulher estaria apenas complementando a liderança do homem. Ela não poderia exercer a liderança, seria um mutualismo. Tem um livro muito bom, a escritora não é nem conhecida, eu nunca tinha ouvido falar dela. Se você entrar no Instagram dela, ela não é nem famosa, nem muito reconhecida, mas se chama, é R$20, é baratinho. Se quiser ter entendimento sobre esse assunto, R$20 o livro no shopping, nas livrarias, que o nome é Mulher Pode Ser Pastora, e ela vai explicar isso detalhe por detalhe no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e ela também é mutualista, ela também defende que a mulher pode sim exercer o cargo de pastora, o pastorado feminino, né? Então, dos versículos 17 ao 21, nós vemos a bacia de bronze, que era feita do espelho das mulheres que se reuniam para ministrar na porta da tenda. Como é essa ministração? Não sei. Alguma ministração elas faziam, ou era uma oração, né, adoração, louvor, não sei. Alguma ministração é servir a Deus. De alguma forma elas serviam a Deus ali na porta do tabernáculo, foi feito do espelho delas. E quando é feito do espelho, então quando o sacerdote vai lavar a mão, ele se enxerga. Ele vê a face dele, ele vê os defeitos dele, as imperfeições dele, ele vê quem ele é, ali lavando a mão naquela água. Antes de entrar no tabernáculo, ele está vendo quem ele é, porque o sumo sacerdote perfeito, santo, maravilhoso e eterno, ainda haveria de vir, né? Esses daqui eram pecadores, oferecia sacrifício até por eles mesmos e pela nação. E quando chegava a determinada idade, Deus levava, morria, vinha outro. Só que o nosso não, o nosso vive eternamente para todo sempre. Não precisa de outro sacrifício, já tem um sacrifício perfeito. Agora o que a gente faz é sacrifício de louvor, gratidão e adoração a Deus. Não precisa de outro sacerdote, todos nós somos reino sacerdotal. Mas acima de nós temos o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote eterno. Glória a Deus. Então é interessante que eles lavavam as mãos e os pés. O que Jesus fez com os discípulos? Lavou os pés, lembra ali na última refeição? Aí Pedro, não, você não vai lavar meu pé. Aí Jesus, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, impulsivo, né? 8 ou 80, então me lava por inteiro. Aí Jesus, não, quem já foi lavado precisa lavar somente os pés. Você já foi justificado, já foi santificado, a gente tem que lavar os pés, cuidar da nossa santificação diária, progressiva ali, que eu já expliquei em outras aulas. Tem a santificação posicional e a progressiva ou comportamental. O que é a posicional? A sua posição é de santo em Cristo. Quando o irmão vem, ô santo, ele está falando algo bíblico. Independente do comportamento da pessoa. A igreja mais carnal que tinha no Novo Testamento era Corinto. Chegando a ponto de um se relacionar com a esposa do próprio pai, né? Da mulher do próprio pai, algo assim. E coisas terríveis de pecado, a cultura grega era terrível. E Paulo inicia a carta saudando eles como santos. A paz do Senhor, a paz aos santos. Eu vou ter que abrir aqui, meu Deus do céu. 1 Coríntios, olha aí, vocês vão entender isso daqui, aí eu explico. 1 Coríntios, capítulo de número 1, acha aí. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Qual versículo? Capítulo 1, versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Foram santificados, santificação posicional. A posição deles é de santos. Chamados para ser santo, não foi santificado, mas também foi chamado para ser santo. Olha a diferença. Santificado, a sua posição é de santo, mas você foi também chamado para se santificar progressivamente. Então a sua posição é de santo, você foi justificado, santificado,
mas você deve se comportar, se santificar como santo. Vou dar uma analogia muito boa do John Beaver, acho que é John Beaver, meu inglês é de Osasco. É John Beaver. Ele dá uma analogia muito boa para explicar isso. Ele diz: minha esposa é minha esposa. Não tem nada que ela faça para ser mais esposa, nem nada que ela faça para ser menos esposa. A posição dela é de esposa. A sua posição é de santo. Não tem nada que você vai fazer para ser mais santo ou menos santo. Posicionalmente, a sua posição é de santo. Você foi justificado. Quando olha para você, vê o sacrifício de Cristo. Você foi lavado, santificado, justificado. Só que a sua esposa está se comportando de acordo com a posição dela? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí entra o que? Santificação posicional. Eu sou santo, santificado, mas tem dia que eu não me comporto muito de acordo com a minha posição. Então isso é o que? A santificação progressiva. Eu tenho que melhorar, eu tenho que me comportar de acordo com a minha posição. Você é santa, só que você tem que procurar se comportar cada vez mais como uma santa. A sua posição é de santa? É. O seu comportamento é de santa? Aí você vai procurar ter o comportamento de uma santa mulher de Deus. Entendeu? Já podemos ir oração. Você está entendendo? Então tem gente que está lavado, justificado, mas não está se comportando de acordo com a posição dele. No reino ele é um santo, foi convertido, santificado, regenerado, justificado, mas não está se comportando de acordo com a posição dele. Mas continua tendo a posição dele diante de Deus. Você está entendendo? Justificação não é progresso, é um ato, é no momento. Ele creu, foi selado com o Espírito Santo. Está se comportando de acordo com a posição dele? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa é a diferença da santificação posicional. Então, Jesus pode estar dizendo, Claudinei, você já é santa. Se posiciona É santa, como santa. se comporta de acordo com a sua santa, posição. Senhor. Chamada, santificada em Cristo Jesus, Paulo diria. Chamada para ser santa. Então, Mas Paulo, qual é a diferença? Essa é a diferença. Foi santificado, mas também é chamado para ser santo. Ah, Luan, mas e a santificação total? Terceiro estágio, total, pleno, final. Santificação total. Só na glória. Porque a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento, Salomão, quando vai orar para consagrar o templo dele, com todo aquele sacrifício, todo aquele ouro, toda aquela prata, ele vai dizer assim: Senhor, quando Israel, quando o povo pecar e orar, voltado para esse templo, porque não há homem que não peque, Salomão vai dizer. E no Novo Testamento, o apóstolo João vai dizer: aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Então, pecar vai pecar sempre, mas vai sempre procurar pecar menos, progressivamente, e você só vai ser completamente santificado na glória. Você vai receber um outro corpo glorificado. A corrupção vai ser trocada por incorruptibilidade, aquilo que é mortal por aquilo que é imortal, aquilo que é fraco por aquilo que é forte. 1 Coríntios 15. Eu queria tanto o último capítulo, porque eu já preguei ele, ia ter tanta coisa, eu ia me empolgar aqui, ia gritar. Mas não vai dar tempo. 5:53. Só porque eu vi hoje. Né? É do próximo capítulo 33, é dos artífices do templo, Bezalel, Aholiabe. Eu já preguei aqui, eu não lembro se as irmãs estavam, mas eu já preguei aqui. Você está toda rabiscada aqui na Bíblia sobre isso, e eu queria chegar nele, mas acho que não vai não. Mas é melhor cobrir menos e vocês entenderem o que eu estou falando, do que a gente cobrir um monte de capítulo e ficar correndo e parecer uma máquina aqui falando e ninguém entender nada, né? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, olha o que está escrito. Eis, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é arrebatados, aqui está transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão como? Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Por que, Paulo? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o quê? É o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui que é corruptível, mortal, fraco, vai ser transformado por um corpo incorruptível, imortal e forte. Lembra de Cristo? Ressuscitou, comia, bebia com os discípulos, falou para Tomé: toca aqui, ó, tá aqui ainda a marca na lateral, na mão. Mas também na hora de passar, passava pela porta, aparecia no meio dos discípulos. Era um corpo glorificado. Esse nosso corpo vai ter identificação, o corpo futuro, mas ele é identificado com esse nosso corpo. A gente tem que evitar a visão gnóstica, viu? O que é a visão gnóstica? Os gnósticos, entre as muitas heresias, eles acreditavam que o que é espiritual é bom e o que é material é ruim. Então eles achavam que o espírito dentro de nós é bom, mas o nosso corpo ele é ruim. Só que não, esse corpo ele vai ser ressuscitado, né? O nosso corpo ele vai ser ressuscitado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que amar e cuidar esse templo do Espírito Santo. Não posso tratar mal, não posso descuidar do templo do Espírito Santo. Os gnósticos eles tinham essa visão: o espiritual é bom, o material é ruim. A gente está preso aqui no mundo material. O Deus que prendeu nós aqui é um Deus mau, mas o Deus bom quer tirar nós aqui da matéria. Não, nós não somos gnósticos, nós somos cristãos. O espiritual é bom, mas Deus também ama o nosso corpo, quer que a gente cuide dele. É templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído, Paulo disse. Então cuide do seu corpo, cuide da sua vida. Não sei como é que a gente chegou no corpo, não cuidar do corpo. Misericórdia da minha vida. Amém, Jesus, eu recebo. Eu também, pelo amor de Deus, a gente come tão mal, né? Tanta besteira a gente come. Jesus Cristo. Então, como são 5h57, vamos deixar o capítulo que eu tanto gosto, tanto queria para a próxima aula, porque não vai dar tempo. Eu vou ter que sair correndo, me trocar ainda, que eu vou pregar hoje. Amém? Alguma dúvida? Amém. Não? Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, fiel e verdadeiro, Pai querido e amado, tem misericórdia das nossas vidas, continua nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Pai, no nome de Jesus, escreva, Senhor, tudo que o Senhor nos instruiu, nos ensinou nesta noite na tábua do nosso coração. Continua nos dando crescimento na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Pai, recebe o culto que agora aqui será a Ti ofertado, Pai. Vai trazer em segurança aqueles que virão lhe adorar, lhe engrandecer, lhe exaltar. Pai, continua abrindo o nosso entendimento para compreender cada vez mais acerca de Ti, da Tua palavra. Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, nos leva a conhecer mais e mais o Teu Filho amado Jesus Cristo, porque em conhecer Ele está a verdadeira salvação, a verdadeira transformação, a verdadeira cura, Pai. Está em conhecer cada vez mais o Teu Filho amado Jesus Cristo, a Tua palavra, o Verbo vivo, o Verbo encarnado, Pai. Pai, nos dê a conhecer cada vez mais o Teu Filho amado Jesus Cristo, as Tuas Escrituras, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Pai, cada dia mais e mais. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo e Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor meu Deus, buscando conhecer a Tua palavra, adorando o Teu santo nome e Te servindo, Pai. Continua guardando a vida de cada um, Pai, livra de todo mal, Tua graça, Tua misericórdia, o Teu poder esteja sempre sobre nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.